Olá, eu sou a Karina Ruiz, acadêmica do curso de Gestão e Negócios Imobiliários. E hoje nós estamos aqui entrevistando o Tiago Rodrigues, juntamente com nossas amigas do curso. Eu sou Marlise Gregory. Eu sou a Rosana Garbim. Eu sou a Ingrid Matias. Eu sou a Rosane Moreira. Vamos começar agradecendo ao Tiago pela sua presença. É uma honra ter você aqui, Tiago, com a gente, aprender com você, que é sempre muito bom, né? E você que é referência no mercado imobiliário, que tem uma trajetória de 11 anos no mercado, conta um pouco pra gente como foi, o que te levou a entrar no mercado imobiliário, quais foram os desafios que você enfrentou? Maravilha. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Também me sinto muito honrado em estar aqui nessa instituição tão séria, conhecendo pessoas novas, né? E trazer um pouco da minha história para que sirva de inspiração e que a gente tenha essa troca de conhecimento aqui. Eu entrei no mercado imobiliário meio que por acaso, como a grande maioria das pessoas, lá em 2013. Estava lá no Nordeste, eu sou de Maceió, Alagoas, e a minha primeira formação era na área de agricultura, era técnico agrícola, e eu fazia química licenciatura, ou seja, não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, nada a ver com vendas. Mas naquela ocasião, a usina que eu trabalhava acabou falindo, acabou quebrando, e os funcionários acabaram sendo demitidos, né? E, para minha sorte, eu tinha acabado de casar, estava com 2 meses apenas de casado, e agora casado, desempregado. Eu morava no interior de Alagoas até então, num município chamado São Miguel dos Campos, e me mudei para a capital. Minha esposa já trabalhava lá, a Amanda, me mudei para a capital para procurar emprego. E fui procurando, e não conseguia nada. Desisti de achar algo na minha área, podia ser qualquer coisa, e não achava mesmo assim, até que um dia eu vi um anúncio no Facebook de contrato-se vendedor. E eu fui para a entrevista. Quando eu cheguei lá, era uma imobiliária. E a pessoa me explicou que a vaga era para corretor de imóveis, e eu nem conhecia a profissão, não sabia nem que existia a profissão de corretor de imóveis. Eu vim aprender naquele dia a entrevista de emprego. E a pessoa me explicou, não, temos vagas para vendedor de imóveis. E para isso você tem que ter uma certificação, você tem que ser corretor de imóveis, você tem que estudar, né? Eu entendi, fiquei encantado com o ambiente da imobiliária. Era uma imobiliária grande, tinha mais de 40 corretores, uma imobiliária perto do mar, de Maceió. Naquela época, as pessoas os corretores ainda usavam terno e gravata, aquele negócio formal. E como eu era acostumado a trabalhar na usina, imagina, no sol quente, né? Em cima de uma moto, em cima de uma Bros, eu olhei para o escritório e disse, meu Deus, isso aqui ninguém me tira daqui. Esse negócio vai ser fácil para mim. Mas me apaixonei de cara pro mercado imobiliário e comecei a me dedicar bastante. Sempre fui o primeiro a chegar, sempre fui o último a sair, tirava muitas dúvidas, sempre fui bom de perguntar, sempre fui bom de fazer perguntas. Então eu ficava ali. E depois de um tempo, tipo um mês, eu comecei a ajudar os colegas que tinham dificuldade em entender as planilhas, entender os lançamentos, forma de pagamento. Eu tinha facilidade para absorver essas informações, e eu acabava ensinando os outros ali, né? E ficava ali naquela posição, querendo ir com todo mundo para as visitas. Eu era o chato da imobiliária, né? Queria andar com todo mundo. E os corretores, né, principalmente os mais experientes, não dava para me levar. Mas eu ficava lá insistindo. E aí, por um momento, eu até pensei em desistir, ou melhor, vários momentos, mas um momento específico eu cheguei a desistir da imobiliária, mas graças a Deus eu mudei de ideia rapidamente, e voltei para o mercado imobiliário. E naquele final de semana eu conheci um empresário daqui de Cascavel, lá em Maceió, tirando férias. E aí, a convite dele, eu larguei tudo. Tudo não, né? Que eu não tinha nada. Só tinha a esposa, que é muito valioso para mim. E eu cheguei aqui em 2013 com R$ 200 no bolso e muita vontade de trabalhar, e apaixonado por uma profissão que eu tinha acabado de descobrir e que eu tinha certeza que ia mudar a minha vida. E 11 anos se passaram e agora estamos aqui. 11 anos de corretor de imóveis, 7 anos de Chave Ouro, Negócios Imobiliários, que é a nossa empresa. Eu tenho a honra de ter 2 dessas entrevistadoras aqui como nossas corretoras.
A honra é nossa. E- Nossa, com certeza. E é uma profissão maravilhosa. Cada dia mais apaixonado. E para vocês que ainda não entraram, e para os outros que estão nos assistindo que vão entrar, é uma profissão incrível. Não é fácil, mas é apaixonante, né? É muito boa mesmo. É muito interessante a tua fala, Tiago, porque você representa a tua história, o pouco que você está contando, representa assim uma gama, né, de pessoas que às vezes estão presas numa profissão, não estão felizes com ela, ou não estão encontrando espaço no mercado e têm medo de mudança. Exato. Então, quando eu comecei o curso de negócios imobiliários aqui na FAG, foi mais ou menos por conta dessa história. Eu também sou funcionária pública e o meu esposo já trabalha um pouco com isso, né, com a construção, com venda de imóveis e tal, e eu comecei a olhar e falei, nossa, que legal. E daí, vendo a tua história, que você saiu de uma área totalmente diferente e vindo para essa área e com esse brilho no olhar, depois de tantos anos, realmente se empolga a gente, né? Então, assim, como toda e qualquer outra profissão, a gente sabe que a qualificação profissional, ela é primordial. Ela é importante nesse processo. Claro que a dedicação da pessoa, a vontade, né, o corre-corre ali, a dedicação e tal, isso fazem parte. Mas a gente sabe, principalmente depois que a gente começou o curso, que muita coisa que a gente aprende na teoria, ela vai se enquadrando na prática e, às vezes, você está ali trabalhando e você pensa, nossa, eu já sei tudo. Mas quando você busca a qualificação profissional, você vê que você tende a aprender e até melhorar a sua profissão. No caso aqui, de toda a tua trajetória, hoje a gente vê assim, cursos sendo ofertados de diversas modalidades. A gente tem no EAD, totalmente à distância, a gente tem cursos totalmente presenciais e a gente tem cursos semipresenciais, que é o nosso caso. Hoje, assim, no teu entender, o que você visualiza dos cursos? Você acha que eles atendem aquilo que o corretor realmente precisa, né, para alavancar aí na profissão? E, assim, uma coisa muito importante que eu vejo, hoje se tem, assim, uma cultura de se enxergar o corretor como um picareta da corretagem. E aí, é como se fosse uma profissão, assim, fácil de ser feita, né? E depois que eu comecei a fazer o curso, e que eu vejo o corre-corre das meninas, e a gente vai observando, não é bem assim. Eu vejo, assim, muito trabalho, muita dedicação, tem que ter dom para um negócio, tem que amar aquele negócio. Então, assim, toda aquela visão que se tem de ser um picareta da corretagem, isso não é real. Então, eu quero saber de você, como que você enxerga os cursos de qualificação e se esses cursos tendem a ajudar na desmistificar essa visão de que o corretor pode ser, né, qualquer um e levando de qualquer forma. Eu sou suspeito falar, também sou formado em gestão em negócios imobiliários, me formei em outra instituição, e eu percebo, já tivemos mais de 100 pessoas no nosso time, entre corretores efetivados e estagiários. E dá para perceber o nível de qualificação dos candidatos quando eles vêm só com o TTI ou só com o curso de gestão de negócios imobiliários. Nossa. O curso de gestão, ele amplia mais a percepção do profissional. É um curso mais aprofundado. Então, você entra no mercado de trabalho com uma visão mais qualificada, você entra com mais recheado de bagagem, né? Sendo que a pessoa que faz apenas o técnico em transações imobiliárias, ela vem bem imatura ainda, bem crua, né? Então, a faculdade de negócios imobiliários, ela é importante. Meu pai, inclusive, se formou recentemente, tem 63 anos. Olha só. Uhum. Que coisa maravilhosa. Ingressou na faculdade de negócios imobiliários. Também é um cara apaixonado pelo mercado imobiliário, pela minha influência. E, sem sombra de dúvidas, é uma qualificação diferenciada dentre as demais. Eu também fui semipresencial, então tinha uma rotina dentro da escola, tinha uma rotina externa, tinha uma rotina de muita leitura para poder participar dos fóruns, né, dos trabalhos. E isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a chegar até aqui. Até então eu não tinha nível superior completo, então ali foi uma bagagem extremamente necessária, principalmente para me despertar e valorizar o desenvolvimento contínuo.
porque a tua faculdade vai encerrar agora com 2 anos, acho que é isso, né? É isso. Né? Mas só que você entende que a tua qualificação não termina ali. Você deve continuar Buscando. buscando o desenvolvimento contínuo. Então, eu não sei exatamente quantos livros eu já li Nossa. sobre negócios e venda, sobre mentalidade, mas com certeza foi mais de 100. Né? E quando você vem de uma faculdade como essa que vocês estão fazendo, você já vem com com um incentivo a mais. Entendi. Porque você sabe que não é um curso de 3 meses que você vai fazer totalmente à distância, que vai tornar você uma pessoa habilidosa para tratar com os sonhos e com os negócios das pessoas. Né? É uma profissão muito séria. Né? Então, tem a parte teórica que a gente aprende aqui e tem uma parte que é muito importante, muito necessária, que é o estágio de vocês numa imobiliária que valorize você, valorize o estagiário, que tenha na empresa essa cultura de desenvolvimento contínuo também. E não adianta nada você estagiar numa empresa que não tenha esse setor de tratar com o estagiário, de inserir você no mercado. Né? Então, hoje, essa proposta na nossa empresa, na Chave Ouro, ela é muito destacada, ela é uma característica principal. As meninas não me deixam mentir. Sim. A gente investe muito no nosso capital humano. Então, a gente sabe que você sai da faculdade qualificada, mas que muita parte da prática você só vai aprender no dia a dia ali conosco. Né? E se eu não separar um gestor, se eu não separar um pouquinho do meu tempo para encurtar essa jornada de aprendizado, você pode até demorar anos para aprender ou até mesmo se frustrar e sair antes. Sair frustrado porque não teve fôlego financeiro para suportar a evolução. Né? Que a maioria das pessoas que entram no mercado imobiliário, como é uma profissão que tem a barreira de entrada flexível, a maioria não tem uma reserva financeira para suportar o preço do desenvolvimento. Né? Porque no começo o corretor ele paga para aprender. Ele começa, né? Tem muitos casos na empresa que o corretor começa novinho e já começa vendendo. Isso é maravilhoso, mas não é isso que a gente espera. Não é o principal. Entendi. A gente espera que você aprenda. A gente espera que você tenha consciência da venda que você fez, da jornada que você conduziu. Porque se você tiver essa consciência, você vai replicar. Mas se for algo que se aconteceu por acaso, não foi você que vendeu, foi o cliente que comprou, Exatamente. né, você tirou o pedido, isso vai dar uma falsa sensação de sucesso para você e você não sustenta isso no tempo. Então, depois vai chegar a maré baixa e você sai frustrado do mercado. Então, para quem está começando no mercado, a prioridade é o aprendizado. Se você monetizar, se você for remunerado, se a venda acontecer, ótimo, maravilhoso. Mas no primeiro ano, muito mais importante do que o resultado financeiro é o resultado intelectual, né? E aí, falando sobre a questão da fama, né? Exato. Eu tive uma vantagem. Como eu não sabia que a profissão nem existia, eu nem sabia que ela existia, eu não tinha nenhum julgamento. Entendi. E nem pré-julgamento. Né? Eu não sabia dos estigmas disso. Que envolvia. Que envolviam a profissão. Então, eu só mergulhei de cabeça E a coisa e aconteceu. me apaixonei. Né? E depois de muito tempo, mas eu já era apaixonado. Já. E aí o pessoal começou a falar, de vez em quando falava que corretor isso, que era corretor aquilo. E para mim foi um conflito de ideias, de cultura, porque na prática é uma opinião totalmente falaciosa, né? Muito raso para o nível de complexidade que a gente Não era o trata. que você via, porque o que você vivenciava não era Sim, assim, né? exatamente. Porque assim, uma coisa é pessoas habilidosas em negociação, né, que não têm qualificação e acabam vendendo imóveis. Tem gente que chama essa pessoa de picareta, de forma pejorativa, pode chamar, mas não dá para negar que aquele ser humano ali tem uma habilidade de negociação que muitas vezes na faculdade a pessoa não aprende. Né? Exatamente. Então eu trago essa palavra mais para uma situação das pessoas mal intencionadas, né? Que usa da sua habilidade de vender ou de negociar para fazer negócios ilícitos ou para tirar proveito
da ignorância das pessoas, né? Mas a pessoa que já tem habilidade de venda, que é conversador, que fala pelos cotovelos, igual eu, por exemplo, né? É só dar o Cresce para ele E vai embora. e vai embora, porque o principal é ser honesto, ser do bem, Exatamente. né? Ter uma qualificação que ajuda significativamente, um diferencial competitivo, né? Trabalhar numa empresa séria, a Chave Ouro está contratando, inclusive, Verdade. e subir para o topo. Então, quando a gente pensou em trazer essa questão, é para chegar exatamente nesse ponto que você colocou agora. Porque existem, sim, pessoas com muita habilidade de venda, de negociação, e que, não, às vezes, nem fizeram curso nenhum. E ótimo, claro que se elas forem buscar a qualificação, vai atender. Mas é bom a gente trazer esse assunto para tirar que existem aquelas pessoas que estão ali só para tomar proveito e aquelas que realmente têm a habilidade e vão se sobressair na profissão. Eu costumo falar o seguinte, o que te torna um corretor de imóveis é a faculdade, a qualificação, é o curso técnico e é o Cresce. Aquilo ali te habilita para você ser um profissional minimamente capacitado. Mas isso não te torna um vendedor. Exatamente. A profissão do corretor de imóveis, o consultor imobiliário, gestor de negócios imobiliários, tem vários títulos agora, né? É legal, tá? Mas no frigir dos ovos, o que conta é a tua habilidade de venda. E a tua habilidade de venda, ela está totalmente relacionada ao que você entende sobre pessoas. É sentimentos, são desejos, são emoções, são sonhos, são projetos, né? Então, não adianta ter a qualificação, não adianta ter o Cresce e você não entender de pessoas. Um bom vendedor, ele é um cara que entende muito de pessoas. É isso aí. Entende muito de emoções. É isso Né? aí. Então, eu tenho muito orgulho da minha profissão, mas por trás desse título é um vendedor. É um vendedor, é um comunicador, é um cara que se realiza fazendo negócios, né? Se realiza com o processo de convencimento, e se realiza mais ainda com a realização dos nossos clientes. Porque são sonhos, né? E muitas vezes são negócios, são patrimônios que estão sendo acumulados, né? E o vendedor. É sobre venda, é sobre pessoas. E é importante essa sua colocação, porque as pessoas que têm interesse de ir para essa área e estão buscando um curso, que elas busquem um curso que tragam esses pontos que você colocou. Sim, A habilidade de desenvolver, a habilidade de vender. Porque, às vezes, a pessoa não tem a habilidade, mas começa a fazer e a coisa acontece. Desenvolver habilidades que são necessárias para a comunicação. Isso. Né? Você ser um bom orador, você ser um bom comunicador. E nem estou falando de ser um palestrante. Exatamente. Estou falando de você estar 100% presente. Só em você iniciar um diálogo. Pô, eu sou com meus olhos fitados nos seus olhos. Eu estou prestando atenção em tudo que você está falando, eu vou entender a sua demanda, vou resolver o seu problema. Isso aí. Isso é uma comunicação. Né? Mostra o que você se importa com o cliente. Com o cliente. Assim como a gente faz com nossos pais. Tá? Meu pai está falando, que eu estou ouvindo. Meu filho está falando, eu estou ouvindo. Minha esposa está falando, eu estou presente. Eu acho que o principal ali da negociação é isso. Não é nem sobre falar bonito ou falar pelos cotovelos, é mais sobre se conectar. Exatamente. Nossa, eu entendi o que você quer. Criar uma relação, né? Criar uma relação. E o corretor se importar com aquela demanda e aí vira um imóvel. Aquela demanda se transforma num imóvel. Tanto que a gente fala, o corretor de imóveis, o produto dele é um serviço, é uma consultoria. Os imóveis, a casinha, o apartamentinho ou o terreno, ele é um subproduto. O seu principal produto é o serviço, é o conhecimento, é o quanto você se importa com aquele cliente. Tanto que na antiguidade o corretor de imóveis ele era considerado um conselheiro, né? Então, acho que a gente teria que retomar isso, né? Tirar esse estigma da picaretagem e o corretor voltar novamente a ser o conselheiro que era considerado. O consultor, né? Na E uma coisa que eu lido muito, a gente lida muito com o problema do corretor que ele já não consegue se comportar como um conselheiro, como um consultor, e para piorar, ele vem também com preconceitos. Ele também tem preconceito com relação a clientes. Né? Por exemplo, o telefone toca, o cliente fala, eu quero uma casa de suíte, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e o corretor acha que esse cliente ele só é comprador para isso.
sendo que o cliente está trazendo essa demanda porque ele tem limitação de informação. E aí o corretor, ele tem que ter a habilidade de ampliar a percepção desse cliente para ele entender que o mundo, que o universo oferece opções até Outras opções. diferentes do que ele está pedindo. Muitas vezes o cliente compra algo totalmente diferente do pedido Do que inicial, ele né? iniciou. Aham. Eu dou esse exemplo. Quantas vezes você vai numa loja lá, não, amor, eu vou lá comprar só uma sandália. Aí você volta com a sandália, o sapato, a carteira, a bolsa. É mais ou menos E o isso. corretor Né? que se importa, ele amplia a percepção Sim. do cliente. Ele não tem preconceito. Ele Eu não tem. decidi fazer a faculdade, eu já tinha o TTI, mas no meu estágio eu já percebi que o TTI era pouco. Verdade. Faltava alguma coisa. Daí, conversando com clientes, a gente vê que os clientes são muito bem informados, né? Então, falei, não, eu preciso aprender mais. Aí optei pela faculdade. Tiago, a gente sabe que o mercado imobiliário aqui em Cascavel, ele é pujante. Até, assim, se comparar com capitais, é muito melhor aqui, os negócios acontecem muito. Qual que é a tua opinião agora, nessa situação atual, que está faltando o crédito imobiliário? É um desafio. É um desafio para o corretor, tem que se adaptar. É o desafio para o proprietário desse imóvel, que está enquadrado nessa linha de crédito específica, que hoje está mais difícil de acessar. E é um desafio para o cliente, que muitas vezes ele vai ter que adiar o sonho dele. Mas a gente tem, principalmente o vendedor, ele tem que olhar para as situações de forma sempre otimista, porque sempre tem uma saída. Sempre tem uma saída. Então, da percepção do corretor de imóveis. Se eu trabalho num nicho específico, que eu tenho limitação de crédito para os meus clientes, o que é que você vai fazer? Você vai passar o dia reclamando? Vai ficar choramingando? Ai, meu Deus, que agora a Caixa Econômica dificultou para a Minha Casa Minha Vida. Não vai adiantar nada. Ninguém vai ouvir as tuas queixas. Lamentação. Não vai ouvir. Então, vamos se resolver É também. muito mais simples você jogar água na cara, aceitar a realidade e dizer assim, vou vender outro produto. Então troca, sai da Minha Casa Minha Vida, vai para o terreno. Banco privado também, né? Isso, vai para o banco Banco privado. privado. Quando não estiver vendendo terreno, você vai vender sítio. Quando estiver vendendo sítio, você vai vender casa. Quando estiver vendendo casa, você vai vender barracão e sala comercial. O corretor tem uma gama muito grande para ir se adaptando. Então, o corretor não pode perder energia com reclamação. Nenhum profissional, né? Nenhum ser humano. Toda vez que você reclama, a tua potência cai, diminui. Porque cega você a outras Exatamente. possibilidades, né? Se você está diante de uma dificuldade, você está diante de um desafio que é para você superar, não é para você reclamar, não é para você ficar lá, né, inerte. Então, na ótica do profissional, é se adaptar. Se não é esse produto, vai ser outro. Né? Da ótica do proprietário, eu vejo que é um pouco uma situação mais difícil para ele, porque ele vai ter que... Ele tem aquele produto. Só tem aquele produto, né? Ele vai ter que flexibilizar de algumas formas, às vezes. Por isso que o mercado imobiliário ele não é um mercado para amadores. O construtor que não tem reserva financeira para passar por um momento desse de deserto, ele pode quebrar ali, né? Então, é necessário entrar no mercado tendo uma reserva. Né? Mas só que esse período é muito cíclico. Todo ano tem. 3 meses no ano que fica ali meio capengando, mas logo volta, logo normaliza. Então, o proprietário tem que ter essa questão, né? E o comprador, como eu falei, se ele quer somente aquele produto, ele vai ter que esperar, talvez, ou acessar um crédito privado, ou uma negociação mais flexível, né? Ou trocar de produto. Né? Não consigo comprar minha casa, então compra um terreno. Parcela sem juros, sem correção. Tem tanta opção aí no mercado. Né? Não consigo comprar minha casa, compra um apartamento na planta. Quando o apartamento estiver pronto, vai ter crédito já. Né? O que não pode é ficar murmurando, porque aí não Não pode haver estagnação também, né? Porque é um mercado que está mudando toda hora, né? Então, tanto o corretor quanto o construtor, ele tem que estar atento a todas essas mudanças, né? O corretor ele é uma das poucas profissões que se beneficia do caos. Né? A gente viu isso aí na prática aí na pandemia. Isso. Um dos mercados que mais prosperou, né?
né? A gente lamenta pelas vidas, né, Com certeza. que foram ceifadas, mas um dos mercados que mais prosperou durante a pandemia foi o mercado imobiliário. O corretor de imóveis ganhou dinheiro como nunca tinha ganhado antes, Ai, você vê. né? Então, você vê, se tem uma família crescendo, tem um corretor de imóveis vendendo imóvel maior. Se tem uma família diminuindo, tem o corretor ali vendendo imóvel, né? Menor. Se tem uma empresa quebrando, o corretor está no meio. Se tem uma empresa expandindo, o corretor está no meio. Se tem gente casando, tem corretor. Se tem gente Separando. divorciando, também tem corretor. Tem, Então, olha que Todos. profissão maravilhosa É que a gente verdade, tem. né? tem, verdade. Verdade. É apaixonante mesmo, assim, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu falei, caramba, é isso que eu quero. É isso que Quem eu gosta de quero. pessoas se adapta mais rápido, né? Com certeza. Aí a gente ganha dinheiro para se relacionar com pessoas. Sim. Olha que Gostoso, maravilha. né? Nossa, Essa gente, é a gente só importância, vai... né, da gente estudar também sobre pessoas, não só sobre o negócio. Exatamente. Pessoas é o principal. Tiago, como você mesmo, agora a gente falou sobre a gama de opções, né, no mercado. E aí tem o profissional que ele está assim, que nicho eu vou? Vou para a planta, vou para o pronto, ou vou, né, para qual mercado? Ou qual nicho que eu vou buscar? Na sua opinião, quem faz a opção por um nicho, por exemplo, áreas rurais, qual a estratégia? Ou é válido isso? Deixa realmente o profissional mais preparado? O que ele precisa fazer para ele determinar qual nicho ele vai seguir? Então, essa pergunta é bem difícil de responder, porque ela teria que ser personalizada, né? É quase uma consultoria para cada pessoa. Mas vamos lá. Primeira coisa que o corretor tem que ter em mente é que a função dele é vender. Ele tem que ter a escolha de vender. Ele tem que acordar de manhã e falar, hoje eu vou vender. Hoje eu vou vender, não tem outra opção. Hoje eu vou vender. E aí, como ele tem essa meta central, que é vender, ele tem que entender o segundo passo, tá? E para eu conseguir vender, eu vou vender o quê? O que vai ser mais fácil para eu vender, né? E aí, via de regra, é muito mais fácil você vender algo que você conviva com o público que compraria. Hoje a gente tem ferramentas no digital. Você pode fazer prospecção de leads, né? Através de anúncios pagos. Maravilha. Você pode sair no porta a porta, visitar pessoas. Pode fazer. Tá? Mas qual é o teu aquário? Qual é o lugar ali do ambiente controlado? É o meio que você vive. É a igreja que você frequenta, é a academia que você vai, é o clube que você vai, é os seus amigos de infância, é os amigos da faculdade. Então, eu decidindo que eu preciso vender, agora o que vender, eu primeiro olharia para o meu meio ambiente, para o meu nicho social, para o meu ciclo social. Eu determino qual o produto com base nas pessoas que eu me estão mais relaciono. próximas a você. Isso, com as pessoas que eu me relaciono. Porque imagine, digamos que eu sou um corretor que vivo numa realidade econômica, né? Uma renda inferior, uma classe C, e aí, do nada, eu tenho um estalo, não, mas eu vou vender alto padrão. Cara, é possível, você vai conseguir. Mas essa jornada é muito mais árdua, é muito mais difícil. As atividades que você vai se dispor a fazer para conseguir êxito para esse público que está fora do seu convívio, elas são mais desafiadoras. Seria muito mais fácil eu vender para pessoas que parecem comigo, que frequentam os mesmos lugares que eu. Né? Eu falo porque eu experimentei isso na prática. Quando eu comecei no mercado imobiliário, primeiro que eu nunca vendi nada em Maceió. Apesar de ser a minha cidade, eu nunca vendi nada. Fiquei 2 meses lá e vim embora para aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei trabalhando numa loteadora. Fiquei 1 mês sem vender nada nessa loteadora. Depois de 1 mês, aí as coisas começaram a acontecer. Como que começou a acontecer? Eu, juntamente com a minha esposa, pegava os panfletos, que nem tinha panfleto, foi a gente que pediu para a loteadora fazer. Pediu os panfletos, olha, me dá panfletos que eu vou entregar na rua, porque ninguém vem aqui. Ninguém vem no escritório. Aí, detalhe, eu não quero ficar mais no escritório, eu quero ficar no loteamento. Ah, mas o loteamento não tem nada, não tem asfalto ainda, não tem nada, não tem problema, eu quero ficar lá. Então, durante a semana, eu ficava ali na frente da JD Home Center, panfletando, eu e minha esposa. A minha esposa de um lado da rua, onde tinha calçada, né?
mais seguro, e eu do outro lado da rua, que não tinha canteiro como hoje, e eu ficava entregando panfleto a semana inteira, e no final de semana a gente ficava eu ficava no loteamento esperando as pessoas. Então, como eu não tinha ciclo social, eu não conhecia ninguém, estava começando a ir numa igreja, academia não ia, não frequentava lugar nenhum, eu tive que ir para panfletagem. Né? Então, respondendo a tua pergunta, Tiago, qual é o meu nicho? Olha para tua realidade, olha para o teu meio. E aí você olhando para esse meio, você identifica, tá? Essas pessoas comprariam o quê? Se você não está no meio que as pessoas compram imóvel rural, por que você vai entrar nesse mundo? Né? Não, é que eu sou apaixonado. Tudo bem. Você vai pagar esse preço? Esse resultado vai ser muito mais desafiador para você. Né? Porque a pessoa que vende imóvel rural, por exemplo, ela tem que estar nas fazendas. Sim. Tem que estar lá conhecendo os caseiros, o chacreiro, né? Tem que ir nas cooperativas, tem que viver aquele meio. Né? Tanto que quem mais vende fazenda os próprios agricultores, os colegas, né? Um para o outro. Um para o outro, um compra, Sim. ou tá sabendo que não, é que meu primo é agricultor, ele também é agricultor. Cara, o ramo rural, por exemplo, é um desafio. Ele é muito mais desafiador. Eu acho que para performar nesse meio, ou o cara já é do meio, o cara já é agricultor, ou família, já convive de alguma forma no agro, de alguma forma, ele tem um pezinho lá, né? Ou esse corretor, ele pagou um preço de uma rotina de entrar na caminhonete, que eu já vi. O cara entrar na caminhonete, não, eu vou garimpar lá no norte, vou conhecer tudo que tem que conhecer, e o cara ficar um ano só na lida, conhecendo, sabe? E aí é um meio que as partes de documentação geralmente tem problemas, né? A parte de, inclusive, comissionamento. Às vezes o cara prefere matar o corretor do que pagar a comissão. Pagar. Tão alto, Tem que né? brigar às vezes. Eu tive uma decepção muito grande quando eu entrei, e aí é a ambição, né? Sim. É importante você ser ambicioso. E aí eu disse, cara, eu vou vender fazenda, né? Meu Deus, cara. Primeira que eu levei, eu disse, não vem mais. Não me pega mais. Olha, eu não tenho sinergia nenhum com esse nicho. Então o que é que eu vou fazer lá? E às vezes o profissional pensa, é um ticket maior, eu vou ganhar muito mais. Exatamente. Mas não tem essa questão de saber, de se preparar e pagar o preço que você tem que pode pagar. até fazer, mas você tem que estar ciente do preço que você vai pagar. Né? Então eu comecei do Minha Casa Minha Vida. Desculpa, comecei lá nos loteamentos. Depois de 9 meses eu fui trabalhar numa imobiliária. E aí o que eu vendia? Casinha. Vendia casa, não podia ver uma casa geminada, que eu estava dentro. Conhecia o pedreiro, conhecia o servente, conhecia todo mundo. Todas as casinhas geminadas, era aquilo ali que eu respirava. Cuidado. De manhã, à tarde, de noite. Todos os barrilzinhos aqui, eu estava lá. Ia vendendo, e todo mês vendia, graças a Deus, vendia. E aí, quando a minha mente começou a expandir, puxa, eu gostaria de vender um negocinho mais caro. Gostaria tanto de vender apartamento. Lançamento, eu nem ia. Eu não me sentia nem confortável pra ir, sabe? Disse, cara, eu nem vou, não tenho nem roupa para passar na calçada dessa construtora aí, né? E aí eu não ia, focava no meu negocinho lá, na Minha Casa Minha Vida. Aí depois que a mente foi expandindo, que eu fui entendendo o poder aquisitivo da cidade, eu disse, cara, vou tentar vender um negocinho mais caro. Né? O objetivo já é vender, agora vamos descobrir o que vender e vou focar nisso. E aí o que acontecia? Passava um mês, 0 venda. 40 dias, 45. Eita, meu Deus, agora eu vou ter que voltar para Minha Casinha Minha Vida de novo. Né? Porque aquilo ali, humildade. Isso, e aquilo ali era o que botava o dinheiro no bolso. Né? Então, anúncios no Marketplace, a OLX bombava ainda, Facebook. Só que eu pedia muita indicação, pedia bastante indicação para as pessoas que eu convivia, e depois, como eu criava relacionamento com os proprietários dos imóveis, eu passei a vender muito terreno para os construtores. E aquilo ali é o que me dava caixa. Até eu conseguir fazer a transição para algo de valor maior. Só que eu entendi que para eu ir para algo de valor maior, eu tinha que mudar o meu ciclo social, a minha convivência. Então, para qual igreja que eu vou? Para qual academia que eu vou? Qual clube? Né? Para qual clube eu vou? E aí, detalhe, ser comunicativo nesses lugares.
Não adianta nada você frequentar um monte de lugar Não e conversar chegar com lá Ficar quieto. Ficar quietinho lá. quietinho, né? De vez em quando eu faço Não vai isso. rolar. De vez em quando eu saio de casa com boné e óculos, eu não quero passar com ninguém. Mas de vez em quando você está liberado de fazer isso. Mas 90% dos seus dias você tem que estar Sim. comunicando, fazendo amizade, sorrisão no rosto, cumprimentando as pessoas, chamando pelo nome e furando bolhas. Participando em eventos, Furando tudo, bolhas, né? Então, esse seria mais ou menos o caminho. Agora, sobre o que vender, não é, volto a falar, não é tanto sobre os produtos. Casa, apartamento, sítio, é sobre as pessoas. Exato. Se você for bom de relacionamento, você consegue vender qualquer produto para as pessoas. Porque às vezes você está num meio, né, que a pessoa não tem até perfil para comprar um imóvel de um ticket maior. Mas aí você começa a conversar ou mostra uma opção que tem, que dá condições para ela comprar, ela acaba comprando. Sem a gente pensar, não, acho que não iria. Mas quando você começa a comunicar isso também, né, isso que a gente vê, comunica, ela também vai optar por um imóvel maior, porque ela viu a possibilidade, né, também. Então, acho que é por isso que você diz, comunicação, conversar. Sim. E o corretor, ele, quando você decide vender, e aí você vai para vender algo, você tem que escolher o que não vender, que é justamente as coisas que te distraem. Você não vai vender de tudo que tem no mercado. Você pode vender, pode tentar ofertar, mas não vai acontecer. Você vai performar em situações muito específicas. Depois, quando você olhar para o seu resultado, você vai dizer, eu percebi agora que eu vendo muito mais terreno do que casa. Eu percebi agora que eu vendo muito mais apartamento de 2 quartos do que com 3 quartos. Isso não é por acaso. Tem um negócio lá no seu subconsciente que te deixa mais confiante para um nicho e não para o outro. Entendeu? Então, no começo da carreira é difícil porque você não tem para onde olhar, né? Você não tem parâmetro, né? Aí você vai para onde? Para o teu meio. Não vai inventar a roda. Né? Mas são dicas valiosas essas aí, hein? Ótimas, né? Esse é o caminho das pedras. Dicas valiosas, hein, meninas? Muita Certeza. Tiago, como que você lida com a pressão, o estresse do trabalho e mantém o equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional e gerencia o tempo e prioriza tarefas? Cuida da saúde física, mental e estabelece limites saudáveis entre a vida pessoal e o profissional. O que você aconselharia para deixar para nós uma mensagem, uma orientação nesse sentido? Legal. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa mesmo. Essa me responde. Minha vida. Você, né, pensa, né, Rô? Essa é muito boa. Primeiro, assim, ó, que nenhum sucesso profissional justifica um fracasso da tua saúde mental, da tua saúde espiritual e muito menos da tua família. Né? Esse preço não vale a pena pagar. Nenhum sucesso. Então, muito acima, a prioridade, primeiro, a sua vida, o seu relacionamento com Deus, depois consigo mesmo e depois com a sua família. Essa é a prioridade. Então, é difícil, porque para quem gosta de trabalhar, né, o hard work, eu era assim, viciado, trabalho no 12, não queria nem ir para casa, se pudesse eu dormia na imobiliária. E uma hora você começa a ter problemas em casa, com a família, com a esposa, né, com a saúde, porque aí você fica ansioso e pode desenvolver alguns impulsos, né? Tem gente que vai pro cigarro, tem gente que vai pro doce, né? Que é o meu caso. Gosta do doce. Sempre quando tinha uma reunião antes, eu mandava um doce para dentro que eu achava que aquilo ali ia me acalmar, né? Então eu fui percebendo, opa, peraí. E aí vem, tem as frustrações, tem a pressão que se você não saber lidar com aquilo, pode tornar um casamento, pode destruir um casamento, ou um relacionamento com os filhos, e até que ponto vale a pena isso? Até a tua própria saúde, né? Isso, tua saúde. Então, não vale a pena de forma alguma. Então, temos que buscar o equilíbrio. É difícil, principalmente no começo da carreira,
Porque quem quer mudar de vida, Sim. quer rápido, e quer tudo, né? E ansiedade. E aí tem a pressão social, Sim. tem a pressão em casa, às vezes tem um Isso, marido, às da vezes tem uma família. esposa, né? Tem filhos, e aí tem um chefe no escritório, e tudo aquilo ali vira 80% do meu time é mulher. Então imagina como eu Meu Deus, cuido hein? desse povo. Socorro, hein? A mulherada tudo com A ansiedade. mulherada né? tudo Imagina, né? É, 12, além, acelerado. além da ansiedade é o emocional, né? Que a Emocional. mulher é muito mais emocional, então Sim. realmente isso tem que. Mas a tua primeira frase ali, como eu lido com a pressão, né? Olha, eu adoro pressão. Eu amo pressão. É só não levar como se fosse uma pressão, Olha, né? só tem resultado quem suporta a pressão. Só tem resultado quem suporta a pressão. Hoje mesmo eu falei com uma das nossas colaboradoras sobre isso. Ela veio trazer uma situação. Eu disse, olha, isso acostuma rápido. E se esforça, porque o ideal é que tenha mais, que cada vez seja mais pressão, no sentido de você ter ali a capacidade de ir isso superando. Hoje, se isso aqui você está achando muito, imagina quando você crescer mais. Porque pressão é um processo, né? É o processo. É o processo É do o crescimento. processo. Então, assim, eu falo isso, eu até tenho cuidado, né? Porque as palavras têm poder, né? Mas eu falo assim, o caos para mim é tudo. Eu gosto de falar isso, o caos para mim é tudo. Mas é que assim, ó, a gente se beneficia com o caos. Eu li um livro muito bacana, que é... Ai, meu Deus, sumiu agora. Um livro grosso. Daqui a pouco eu vou recomendar para vocês. Mas fala justamente sobre você se beneficiar com o caos. Antifrágil. Ah, isso, antifrágil. Antifrágil. Né? E ele explica Já ali. vi, mas não vi. Esse está na ainda. minha lista de livros. Antifrágil. Lista da prioridade. Mas eu não achei que fosse tão importante. Ele fala muito de negócios no sentido de investimentos, mas você tem uns insights que você traz Sim. sobre para a vida, sobre mentalidade. E aí ele explica um conceito lá sobre você ser resiliente. O que é ser resiliente? Ele explica, você ser resiliente é quando você se submete a uma pressão, você se adapta, você estica e você não estoura, Não arrebenta. você não arrebenta. Só que quando a pressão acaba, o que acontece? Você volta para a condição Colhe. natural. Isso é ser resiliente. Ser antifrágil não é isso. Ser antifrágil, você se adapta, você estica, e quando a pressão vai embora, Você continua. o teu estado natural passa a ser esse. Eita. Legal. Evoluiu, né? Você evoluiu, exatamente. Interessante. E o corretor de imóveis, ele precisa ser antifrágil. Todas as profissões, mas Sim. estamos falando da nossa. O Sim. corretor que não sabe lidar com frustrações, com pressão, com cobrança, ele vai ficar pelo caminho. A venda, ela é competitiva. O teu cliente está sendo disputado por, no mínimo, mais 10 corretores. Um mais qualificado que o outro. Um com a faca nos dentes mais que o outro. Um com os boletos atrasados mais que o outro. Certo? Então, se você não saber lidar com essa pressão, com essa competitividade, e se principalmente você for competitivo consigo mesmo, que é aí que mora a maturidade, né? Porque eu posso olhar para o resultado do outro e falar, nossa, mas por que ele tem esse resultado e eu não? Eu tenho que ver para olhar para ela com inspiração, como motivação. E para mim, eu tenho que olhar e entender que eu tenho limitações que ela não tem. E que eu tenho, inclusive, vantagens que ela não tem. Mas só que eu não vou desistir. Então, eu recebi um feedback do meu chefe no começo, logo no comecinho da profissão, que ele falou assim, olha, Thiago, a gente está pensando no gerente e tal. E aí eu afobado, né, como sempre. Aí eu falei, eu tô pronto. Aí ele falou, não, você não está pronto. Você precisa melhorar a tua comunicação, você precisa melhorar a tua negociação, entender um pouco mais sobre o documento, se vestir um pouquinho melhor. E ele foi me dando, aí eu disse, isso aí, então deixa comigo. Agora que eu tenho clareza do meu ponto fraco, eu vou pagar o preço. Então, se eu estava lendo um livro, agora eu vou ler 2. Se eu chegava cedo, eu vou chegar mais cedo. Se eu estudava X, agora eu vou estudar 2X. E vou pagar o preço. Vou pagar o preço. Então, a pressão ela é importante. O mercado corporativo, ele não tem espaço, não tem lugar para pessoas frágeis. Que não sofre pressão, que não aguenta Pessoas pressão, mimizentas. né? Sim. Pessoas que reclamam de tudo. Pessoas ingratas. Pessoas sensíveis. Então, se a pessoa essa pessoa hoje, ela se esforce e saia desse estado emocional urgente. Porque o mercado atropela essa pessoa. O mercado fulmina, ela não vai ganhar dinheiro.
E é um mercado tão rico. Por E isso- ainda, de repente, sai mais doente ainda, né? Exatamente. Dependendo. E aí isso me entristece, porque é um mercado tão rico. Eu não gosto de ver corretor sem dinheiro. Porque o mercado é rico, milionário. Então, se tá todo mundo ganhando dinheiro e você não, de quem, onde é que está o problema? Talvez ele não se encontrou ainda os pontos fracos dele, Isso, né? exatamente, consciência. Sim, Consciência e coragem. sim. Coragem para enfrentar a pressão. Porque para mudar esse comportamento, ele vai ter que sair da zona de conforto. Um dos segredos é É aguentar igual a você pressão. falou, é pagar Exatamente. o preço, porque de graça não vai vir nada. Exatamente. Né? O preço, Você tem que tá- o único preço que você não vai pagar é sacrificar a família, a sua vida com Deus e a sua saúde física, né? E o que é muito Porque importante. isso são pilares, né? São pilares. Isso vai te tracionar. Isso. Isso vai tracionar. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do Pablo Marçal, ele nessa peleia dele lá da prefeitura, e ele falando que ele nenhum dia ele deixou de ir para academia. Nenhum dia ele não dormiu bem. Então, aquele objetivo da eleição era interessante para ele, era importante, era, mas muito mais importante do Era a que- saúde. era a saúde, era a família, era Sim. a vida dele com Deus. Não estou defendendo ele, não sou advogado, Sim, ele não é só uma referência. É um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Mesmo porque a gente não conquista nada se não tiver Deus, saúde e família. Exatamente, esse é os Não pilares conquista nada. Não... principais. Eu falo Vai que ruir. o meu filho, ele salvou minha vida, o meu Murilo. Eu trabalhava muito, demais, muito mais que hoje. E aí, quando a minha esposa engravidou, o primeiro impacto que eu tive foi abrir a imobiliária. E aí, eu comecei a trabalhar ainda mais. Só que quando ele nasceu, aí eu disse, puxa, cara, eu preciso curtir um pouco esse negocinho aqui. Eu Ele preciso... passa muito acompanhar. rápido. Eu preciso São fases. Isso, preciso desacelerar um pouco, porque daqui a pouco vai acontecer como aconteceu comigo. Eu cresci desconectado dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, mas muito mais do meu pai. Né? E aí eu disse, cara, esse piá vai ter um pai presente. Esse piá vai ter um pai. E aí parece que eu vi ele crescer em todos os centímetros. Que legal, né? Acompanhei tudo aquilo ali. Isso fica, né? É a memória também para ele, né? A memória afetiva, então isso é importante mesmo. Foi o que me motivou a sair para trabalhar, era o que me motivava. E agora trabalhar de forma inteligente, que não era mais só intensidade, era performance, produtivo. Né? Não é sobre trabalhar 12 horas por dia, é sobre trabalhar 8 da forma correta, né? De forma organizada. Vai ter dia que vai ser 12, vai ter dia que vai ser 16, né? Mas é por um tempo específico e sem sacrificar a família, sem sacrificar a saúde física, mental e sem sacrificar a intimidade com Deus, né? Então, a pressão é importante, mas tem um preço, né? Preço. Gerenciar o tempo também, né? É muito importante, né? Importantíssimo. Eu acho que discernimento é a palavra que fecha Verdade. todas essas colocações que foram colocadas, né? E eu acho que também blindar a nossa mente, né? Porque esses altos e baixos que a gente enfrenta é o mais difícil, eu acho. Que a vida Na do minha povo. visão hoje, né? É. Porque tem muitos negócios, às vezes todos dando certo, de repente todos dão errado. Mas o negócio é não se frustrar e prosseguir, né? Que a profissão do Você tem que ter a corretor. consciência que essa é a vida natural, altos e baixos. Né? Então, quem somos nós para achar que a nossa vida vai ser linear? Quem é você na fila do pão? Achar que vai ser baixo, tudo vai, né? Pra achar, perfeito. meu amigo, é altos e baixos. E a gente Essa é a recebe vida. mais não na vida do que Isso. sim, né? A gente tem São que estar desafios, preparado né? para isso. E a fórmula mágica para mim, que também vira e mexe acorda ali, esquisito, começa a agradecer. É verdade. Antes de pedir qualquer coisa. Agradece a Deus porque está respirando. Agradece a Deus pelas crianças que estão aqui do lado, pela esposa, pelo esposo. E aquilo ali é uma mágica. 5 minutos depois, você não enxerga nenhum problema mais. E você, ou melhor, você enxerga, mas para enfrentá-lo. Não para ficar questionando, porque questionar é perca de tempo. Até porque os motivos que você está agradecendo, eles são realmente aquilo que vai fazer você enfrentar, são o que vai fazer você enfrentar mais os problemas, Exato. né? Eles são a Combustível. visão, o combustível para você, a motivação. Estou com dificuldade, mas eu agradeci
pela esposa, pelos filhos, pela casa. Então, esses motivos vão me dar força. Isso é o que mais vale. Eu sei que eu tenho que vender hoje, mas o principal eu já tenho aqui. Sim. Eu já estou respirando, estou com a minha família aqui, né? Eu sei que preciso, mas isso aqui vale muito mais do que qualquer coisa, né? É a automotivação, né, Tiago? A gente procura a motivação em nós. Não nos fatores Porque, externos, né? Senão a gente É como eu falei, se frustra. Não tem espaço para ficar reclamando, né? É a questão do protagonista versus o vitimista. O vitimista vai ficar reclamando, vai ficar murmurando. E vai achar mista. Não, Só o de ouvir a protagonista gente vai já dizer, é isso aí, então beleza, então vamos resolver. Vamos resolver. Né? Só que o cara tem esse ímpeto quando ele tem essa consciência. Peraí, o principal já tem. Estou respirando, minha família está bem, tenho saúde e vou cair para dentro. Agora eu vou resolver. Só vender. Só vender. E também valorizar as conquistas que a gente já fez, né? Já foram, né? Que já Verdade. foram, né? Os progressos ali todos. Também a gente precisa sempre se lembrar disso e Com certeza. Com Muito, certeza. né? A gente tem muito mais do que precisava, sim, né? se a gente olhar para trás na trajetória de cada um, né? A gente Todos sempre têm. vai ver que a gente conquistou muita coisa. Teve muitas perdas, obviamente, mas que as conquistas também foram grandes. Sim. Então, a gente tem que olhar para o nosso potencial e ver que a gente não, eu posso. Por isso que, como você falou, né, Tiago, sobre entender de pessoas, porque todas elas também estão passando por uma situação, de repente, de estresse, até mesmo para aquele cliente que está buscando imóvel, ele também a gente não sabe o que ele está passando. Então, por isso a gente ter essa sabedoria, ou pelo menos um pouco de discernimento, em saber lidar com eles. Como você sempre fala lá para a gente, né, estar presente, em tentar entender o que ele tem, ou fazer as perguntas certas. Então, realmente, é isso que a gente tem que estar. Isso tem que trazer para nós também, né? Para o nosso interior. Porque entusiasmo, né? Como diz a palavra entusiasmo, é Deus dentro. Então, a gente precisa estar sempre mesmo sentir entusiasmado, mesmo quando não, ou mesmo quando está difícil de estar entusiasmada, né? É porque quando você está atuando, quando você está atendendo o cliente, os seus problemas já não importam mais. Agora é sobre o problema do cliente. Exato. Né? E ali vai ter uma família insegura, às vezes tem uma família ali que o marido quer algo, uma mulher quer outra coisa, às vezes ali tem um apego emocional, ali as crianças que às vezes não quer mudar de escola, enfim, dentro daquele atendimento existe uma complexidade muito grande de emoções, confusão ali dentro. E o corretor ele passa a ser o gestor daquela demanda, daquela confusão. Então, se você não é um bom perguntador, você não consegue entregar o remédio correto para cada situação. Exato. Né? Puxa, entender esse processo de decisão, essa jornada de compra, a demanda, os critérios de compra, o que é critério de compra para a senhora, o que é critério de compra para o senhor, como que as crianças ficam felizes no imóvel, como que elas não ficam, qual é a logística disso, quantas horas é importante você economizar no trânsito, quantas horas é importante você estar mais perto do trabalho, enfim. Olha quanta coisa o corretor tem que entender num atendimento. Exato. Tem que ser um terapeuta também. É terapeuta, contador, Psicólogo. advogado, psicólogo, Com certeza. um pouco de tudo, né? Sim. Tiago, quanto mais a gente entende do problema do cliente, mais a gente encurta essa jornada, né? Com certeza. Porque não mostra muito imóvel, e aí fica tudo mais... menos tenso, né? Exato. E a vantagem de nichar é essa, que você começa a pegar muitas pessoas que têm demandas parecidas, e aí você identifica um padrão, né? Aí a tua carga emocional também fica mais tranquila, Mais tranquilo. porque você já sabe lidar, né? Porque a dúvida é o que mais deixa a gente ansioso, né? Ou preocupado, é a dúvida. Nossa, será que ela gosta de mim? Né? Será que estão gostando do que a gente está falando? Com certeza. Né? A dúvida é o que mais incomoda. Agora, quando você está confiante que você tem um processo, que você tem uma metodologia, está tudo sob controle. Sei que você está ansiosa, sei que você está inseguro, você não sabe como pagar, você ainda não confia em mim, mas fica tranquilo, está tudo no processo. Uma hora vai dar tudo certo, vocês vão me amar, e a gente vai comprar esse imóvel, vai vender esse imóvel Vai e dar tudo certo. estourar o champanhe. Ou seja, o corretor consciente da metodologia,
fica confiante do processo e do resultado, né? Sim. Só vai. Bom, Tiago, eu acho que a nossa conversa aqui, ela foi extremamente produtiva. Trouxe dicas, assim, excepcionais. Eu acredito que tanto para as meninas que estão lá com você, quanto para nós que... né, eu Nós e a que somos Rosana, sortudas. Exatamente. A gente é sortudo. Então, A assim, gente absorve, mas sempre nos bate-papo acrescenta mais coisas também, Aham. né? Então, assim, em nome do curso, né, de gestão de negócios imobiliários, aqui em nome das meninas também, a gente queria te agradecer pela disposição de ter vindo, assim, pela tua simpatia, por ter respondido todas as questões, né, com muita clareza, muito entendimento, e com certeza foi uma excelente escolha, né, Com certeza. de estar aqui Sim. com a gente. Só agradecimento, né? E fica aberto aí o Obrigada. espaço se você quiser concluir com algum pensamento, alguma dica a mais. Mas eu acredito que é isso. isso, sim. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Desejo que vocês entrem nessa profissão e se tornem tão felizes e realizados assim como eu. Hoje a gente vê crianças agora sonhando ser corretor de imóveis. Isso é Verdade, interessante. Isso né? é interessante. Então, é uma profissão que a gente se orgulha muito. A gente entende que não é uma profissão comum, passa a ser uma missão, um propósito, porque é a forma que a gente tem que, no dia a dia, esquecer dos nossos problemas para entender o problema do cliente e focar no problema dele. E eu só vou lembrar do meu agora à noite, que agora é o imóvel dele, é a casinha dele, é o sonho investimento dele, e tá tudo certo. A gente vale mais do que a comissão, né? Verdade. Então, que esse amor pela profissão e que esse orgulho se estenda para vocês e para todo o pessoal do curso e que a gente possa fazer muitos negócios juntos também. Opa, Aí. amém. Tudo bem. Ótimo.